Copa do Mundo trabalha numa outra rotação. Mas eu faço assim que eu acho que é uma coisa dele. Eu não sei se ele está pensando nessa tal evolução que você considera até no mundo ideal aí, que eu concordo. Ele está pensando muito mais em se garantir numa lista, não é exatamente eu vou evoluir, vou melhorar porque eu fico mais perto da seleção, não. Eu acho que ele sabe como funciona. Ele funciona que para estar na seleção é algo óbvio, você precisa estar próximo do treinador, você precisa ganhar a confiança do treinador. Se for ganhar a confiança do treinador aqui do Brasil, tá tudo bem. Não sei se ele pensa também com essa cabeça de vou para lá, evoluir, porque lá eu fico mais próximo. Você pode ir para lá, não ter espaço, acabar não evoluindo, perdendo espaço. Então, esse tal comodismo que citam aqui é uma lógica dentro do que é a convocação de seleção brasileira. A convocação de seleção brasileira muitas vezes se há um ano da Copa eu estou entre os caras de confiança sendo testado pelo meu treinador, pelo Tite no caso, eu vou ficar onde eu vou me mudar de lugar? E vou tentar continuar na lista dele. Não vejo exatamente esse pensamento de vou para a Europa, evoluir, porque meu nível de competitividade para a Copa. Aí acho que já seria uma análise, uma tal maturidade muito acima do que exatamente a gente consegue ver. Mas uma coisa puxa a outra, né, Pedro? Agora, deixa eu colocar um ponto aqui para vocês, ô Facinta, Pedro, deixa eu colocar um ponto aqui para vocês, puxar o Zé para essa conversa também, que é o seguinte, vocês falam em pensar em seleção e confiança do Tite, né, que ele já começou a angariar. Agora, se ele não der a importância para o clube, e eu acho que vai dar, ele talvez não consiga conquistar a confiança do treinador que está chegando, que é o Paulo Sousa, que também é um treinador europeu, com uma mentalidade de futebol europeia, que já chega, por exemplo, pedindo um telão para auxiliá-lo nos treinos, que já chega dizendo que goleiro, com todo o imbróglio que tem ali, é prioridade como contratação para essa temporada. Então, na verdade, ele vai ter que bater nas duas frentes, o Gabigol, para ele continuar sob o olhar do Tite. E o Tite é um cara também, né, Zé, que olha muito como o jogador se comporta no clube. Ele leva muito em conta, não digo nem só o extra-campo, mas também o comportamento dentro de um sistema tático para trazer os jogadores para perto dele. Você acha que a chegada do Paulo Sousa pode ajudar nesse processo do Gabigol? E aí, pra gente falar um pouquinho desses pedidos também, de telão, de goleiro, o português já chegou no grau. Esse negócio de telão, acho que já exagerou, né? Você pode fazer dentro do CT lá, você tem algumas outras coisas que... Um telão pequenininho lá dentro, na sala, né? Você não precisa ficar mostrando para todo mundo o que você tem que fazer, o que você pode fazer. Eu, praticamente, não concordo com isso. Já chegou, acho que exagerando, mas faz parte do Paulo Sousa, conhecendo. Em relação ao Gabigol, eu acho que ele está na dele, Dani. Eu acho que ele está na dele. Ele não vai mudar, não. A única coisa que eu acho que ele tem que ter consciência é de que esse ano aqui ele vai ser bem observado. É um ano de Copa do Mundo, um erro que ele venha a cometer ao longo do ano pode custar uma convocação, dependendo do erro, né? Um comportamento errado, isso me baseando um pouco naquilo que o Tite nos passa, mas eu não dá para acreditar no Tite 100% nesse aspecto da meritocracia ou da confiabilidade, né? Não dá, eu particularmente não acredito, eu acho que vai até um certo ponto, depois ele vê o que é bom para ele, não naquilo que o jogador pode entregar para ele, né? E aí, se falando em confiança. Eu acho que o Gabigol, nesse ano aqui, ele vai ter que... Primeiro, porque ele está ficando mais velho. Segundo, porque ele vai assumir um posto no Flamengo, com o passar dos anos, né? Ele vem assumindo um posto no Flamengo em que a responsabilidade ela é maior. A responsabilidade que eu falo, não só de resolver os jogos, fazendo gols, mas a responsabilidade de se comportar e de ser uma referência, né? Então isso pesa bastante para uma Copa do Mundo. O Paulo Sousa é um cara exigente. O Paulo Sousa não vai ficar olhando, o Gabigol é o Gabigol, o jogador da massa. Ele pode até saber disso, mas se ele tiver que tirar, se o Gabigol não fizer o que o Paulo Sousa pedir, o Paulo Sousa vai tirar. O Paulo Sousa tem uma personalidade, ele não olha para ninguém, ele vê o trabalho dele, o que é bom para ele. E não o que o jogador está achando que é bom para o jogador, entendeu? Eu acho que não vai ter esse negócio de tirar e sair chutando copo, tirar e ficar fazendo bico, tirar e ficar colocando o colete para fazer um estilo de personagem. Olha, não gostei. O Paulo Sousa não é desse tipo de história, não é adepto a esse tipo de coisa, não. O Paulo Sousa eu conheço, é um cara bem sério, nervoso, né? Nervoso, né? Fala o que tem que falar, não pensa duas vezes, né? E exige comprometimento e respeito. Então, eu não sei se vai ter isso. Eu acho que o Paulo Sousa pode acrescentar muito ao Gabigol nesse aspecto. Em relação à Europa, eu não vejo o Gabigol pensando na Europa, não. O Gabigol está pensando no Brasil,
até porque ele sabe dessa possibilidade da Copa do Mundo, e vai trabalhar talvez no ano que junho, julho, que seria a possibilidade de um aporte financeiro maior, né? Porque esse mercado agora, no final do ano, para os clubes europeus, eles não têm o budget, né? O dinheiro realmente para contratar. São contratações pontuais. Então eu vejo o Gabigol mais pensando na Copa do Mundo e esperando lá na frente. Fala, Facinca, o que você achou aí desse Paulo Souza que chega na sexta-feira já, né? Na segunda começa o trabalho. Ele fala muito dessa posição de goleiro, que é a prioridade, segundo ele, para a temporada. A gente já debateu aqui a renovação de contrato do Diego Alves, a gente sabe que tem ali também o Hugo, e ainda assim ele quer a contratação de um goleiro. Então dá a entender que essa contratação de um goleiro é para que ele seja titular, né? Bom, e fala-se no nome do Neto, que para mim chega para ser titular. O Neto é muito bom goleiro, apesar de não ter tido espaço, até porque, para mim, se mexeu mal no mercado europeu. Ele foi para duas equipes que tinham donos na posição, na Juve o Buffon e no Barcelona o Ter Stegen, e na verdade não são quaisquer donos, né? São baita de dois goleiros gigantescos, né? Tanto o Buffon como o Ter Stegen, mas ele é um cara que tem muito bom nível, que ele apresentou no Valência, é um cara que trabalhou, inclusive, nessas duas frentes, né, de clubes que têm referenciais, então deve ter aprendido bastante com esses caras, chega mais novo que o Diego Alves e tem mais recursos que ele. Então essa chegada, caso seja concretizada do Neto, é de um baita investimento que o Flamengo faz para ter um grande goleiro, e poderia usar, por exemplo, o Hugo para ser essa frente de ser o segundo goleiro, de aprender, de se maturar. Por isso que eu falo que em alguns momentos a renovação com o Diego Alves ela foi um tanto quanto precipitada na minha visão. Ô Pedro, e aí nessa do Facincani colocando o nome do Neto chegando para ser titular, a renovação do Diego Alves, ele ficaria para trabalhar o Hugo, ele ficaria para revezar, porque a gente sabe que a temporada ela vai ser difícil de novo, ainda mais com data FIFA, com Copa do Mundo. Como é que você vê esse pedido e a posição do Diego Alves diante desse pedido? Dani, mas pelo que eu entendi, não tem nada com o Neto, né? Pelo que eu entendi, não tem essa... o Neto foi o nome que foi colocado, né? Mas o pedido do Paulo Souza é para que a posição de goleiro seja uma prioridade de contratação. Dani, eu acho que é complicado. A gente fala aqui há tanto tempo que vai ser pensado numa transição, Eu não acho que o Paulo Souza vai chegar agora em janeiro e pedir um goleiro titular. Não acho, sinceramente. A informação que eu tenho nem é essa. Eu acho que é uma prioridade para 2022 você pensar numa transição, você utilizar o Hugo, você saber que tem um ano de contrato com o Diego, você olhar muito mais para frente. Agora, eu não entraria nessa de que vai chegar alguém, olha, e agora a situação do Diego, vai chegar um goleiro titular. Não estou enxergando como isso, não. Eu acho que é muito